dia, minha gente! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um tema que abrange aí todas as áreas da nossa vida e muitas vezes a gente não está fazendo isso. E já começo dizendo aqui que fazer isso não é nenhuma escolha, é nossa obrigação. Torne-se uma influenciadora de pessoas. Esse é o nosso tema hoje. Por que será que é tão importante, né, a gente se tornar uma influenciadora de pessoas? O que isso muda, né, na nossa vida? O que isso muda no mundo, principalmente? E para ser uma influenciadora de pessoas, tu não precisa ter aí milhares de seguidores. Não precisa. Muita gente se engana e pensa que eu tenho esse assunto aqui para falar, né? Só que eu tenho poucos seguidores, então, eu não vou falar disso. Mas, gente, eu vejo por mim, tá? Muitas vezes a gente não vai ter ali a quantidade de pessoas que a gente gostaria, né, nos acompanhando, assistindo os nossos conteúdos, ouvindo o que a gente tem para falar, mas existe algo por trás desse número de pessoas que é muito mais importante que qualquer coisa, que é a tua intenção de ajudar as pessoas. Eu sempre digo, enquanto eu estiver aqui, tiver uma pessoa me ouvindo e eu ajudar essa pessoa, a minha missão está sendo cumprida. Então não pense que para levar aí o teu conhecimento, o que tu já sabe, o que tu já viveu, o que tu já aprendeu e que tu pode ajudar outras pessoas, tu precisa de número de pessoas para fazer isso. E não. Se tu pensa assim, tu tá muito enganado, e hoje a gente vai falar e aprofundar mais aqui sobre esse assunto, né? O que tu precisa não são de muitas pessoas, não são de milhares de pessoas aí te acompanhando. Tu precisa de algo muito mais raro, que inclusive tem pessoas que têm milhares de pessoas seguindo, por exemplo, que não tem. E quem sabe tu não tem isso aí, ou tu não está disposta a desenvolver isso aí, que é algo muito mais raro, e tu tá perdendo a oportunidade, né, de levar a tua palavra para as pessoas e principalmente ajudar as pessoas. O que tu precisa? Presença, verdade. Tu precisa principalmente do que eu falei ali no início, que é a intenção. Intenção de quê? Intenção de ajudar as outras pessoas. Porque, como eu falei, né, tem gente com muita audiência aí que não tá ajudando ninguém. Tem pessoas com pouca audiência que ajuda muitas pessoas. E aí, quem que tu vai escolher ser? Tu vai esperar ter aí 1 milhão de seguidores para ajudar as pessoas? Ou tu vai, a partir de uma pessoa que tu tem aí te acompanhando, entregar aí o que tu sabe, né, o teu trabalho? Ou não necessariamente precisa ser o teu trabalho, né? Tenho certeza que tu tem aí algo que tu já aprendeu, que tu já viveu, que pode ajudar outras pessoas. E por que não ser essa influenciadora de pessoas? Bom dia, Nilza! Tem muita gente, como eu falei, né, que tem muita influência, muitos seguidores, por exemplo, e ajudam poucas pessoas. Outras têm poucos seguidores, poucas pessoas muitas vezes ali acompanhando, e estão aí transformando vidas. Eu escolho ficar no grupo 2, que ainda não tenho muitos seguidores aqui, acho que tá quase 3.000 seguidores eu tenho, já é um bom número, né? Imagina se 30%, se 10%, né, dessas pessoas virem aqui, assistirem meu conteúdo, buscarem a minha ajuda, buscarem o conhecimento que eu trago aqui e isso ajudar na vida delas. Que incrível que já é. Seja 1%. Eu sempre digo, se for uma pessoa já tá valendo. Mas graças a Deus não é só uma, né? Aqui na live, por exemplo, tem toda a questão que o Instagram não tá entregando muito, mas tem as fiéis que estão sempre aqui comigo, né? Que não são muitas pessoas ainda, mas tem muita gente que assiste a live depois, gravada, e me trazem lá no direct feedbacks, né? Isso que tu falou hoje falou comigo, eu precisava ouvir isso, nossa, como me ajudou. E isso já mostra que o caminho tá valendo a pena.
Só que muitas vezes as pessoas ficam ali com aquela questão do ego, né? De que se não tiver muitas pessoas acompanhando, muitas pessoas assistindo, muitas pessoas curtindo, acompanhando, eu não vou fazer. E não é sobre isso, gente. Eu acredito que nós temos um propósito. E esse propósito vai muito além do nosso profissional, por exemplo. Tem um propósito em comum que todos nós temos, né? Que é de ajudar as outras pessoas. Nós estamos nesse mundo para isso. E aí nós temos um segundo propósito, que é o talento que Deus nos deu, né? De, através do nosso trabalho, através do nosso conhecimento, também ajudar as pessoas. E um não se separa do outro, porque não faz sentido nenhum a gente vir aqui falar de algo que não vai ajudar as outras pessoas. Mas o que tem por trás disso, que é o que importa, é a intenção por trás disso. É isso que eu quero que vocês fixem aqui. Não importa se tem 1 ou 1 milhão te assistindo. Se a tua intenção por trás disso é genuinamente ajudar as pessoas, faz, continua e não para. E se tu ainda não teve coragem para começar, começa. Tu só precisa de uma pessoa para iniciar aí a cumprir esse teu propósito. Então eu te convido a fazer isso. E vai ter vezes que vai ter só uma pessoa mesmo. Vai ter momentos que tu vai pensar que não tem ninguém, mas eu posso te garantir que sempre vai ter pessoas. E tu vai estar ajudando. Eu lembro que bem no início, quando eu comecei a fazer live, teve uma ou outra live que não tinha ninguém ao vivo comigo. E naquele momento eu não me preocupei se tinha 0 pessoas ali ao vivo comigo. Eu entreguei o que eu tinha para entregar e eu sabia que outras pessoas iam assistir depois e que de alguma forma ou de outra eu ia ajudar alguém. E de fato isso aconteceu. Eu até me emociono de falar porque aconteceu isso várias vezes. Sabe quando tu pensa ali que ninguém tá te vendo? Mas eu sempre acreditei que alguém precisava ouvir aquilo e depois eu recebia lá os feedbacks no meu direct de como aquilo ajudou a pessoa. Isso é incrível. Então eu quero te encorajar a fazer isso também. Olha o que a Nilza colocou aqui. Eu escolho o que é bom pra mim, por isso não saio daqui. Ai, coisa boa, Nilza. Eu fico muito feliz de te ter aqui. Tu e todas que estão aqui comigo. E vamos lá. Então, eu quero que vocês internalizem exatamente isso. E principalmente, gente, eu dei esse exemplo aqui de estar aqui, por exemplo, no Instagram, fazendo live, ajudando pessoas, mas não é sobre o Instagram. É sobre tu fazer isso em qualquer lugar que tu vá. Então, se tu não aparece aqui no Instagram, por exemplo, se tu não trabalha com nada que tu precise aparecer aqui no Instagram, porque hoje em dia a maioria do que a gente trabalha, a gente precisa, né, vir aqui mostrar, senão as pessoas nem ficam sabendo do nosso trabalho. Mas vamos supor, tá? Sei lá, tu é aí aposentada já, tu nem trabalha. Mas tu conversa com pessoas. E por que não estar aberta com essa intenção de ajudar? Às vezes o ajudar é somente ouvir a outra pessoa, né? Às vezes é um abraço que a outra pessoa precisa. Às vezes ela só precisa ser ouvida. Isso também é ser uma influenciadora de pessoas, mas o influenciar no bom sentido. Sabe quando tu faz alguma coisa pra alguém e aquela pessoa pensa assim, sente, né? Nossa, que legal, olha o jeito que ela me tratou. Tu está influenciando aquela pessoa a fazer isso também, talvez com outras pessoas depois. Então, quando eu falo aqui pra te ser uma influenciadora de pessoas, é sobre a vida, não é sobre o Instagram. Mas a gente vai falar sobre o Instagram aqui também, por quê? Tem muita gente que me procura com essa questão de eu quero mostrar o meu trabalho e eu não consigo. E aí hoje eu quero que tu olhe para esse lado que eu tô trazendo aqui, né? O poder que a tua influência tem e principalmente a importância que essa tua influência tem de fato ajudar outras pessoas. Então eu quero que tu entenda que influência não é sobre números, é sobre impacto. É o quanto tu influencia as pessoas, quando alguém se identifica contigo, quando
alguém se move por algo que você disse, quando alguém muda a partir do que ela ouviu tu falar, quando existe ali uma transformação. Então, influência não é sobre alcance, não é sobre ter 1 milhão de seguidores, por exemplo. É sobre transformação. Ter a intenção de ajudar as pessoas. E a partir disso, tu vai ajudar nessa transformação dela também. Gente, não menosprezem o simples, o básico. Às vezes, algo tão simples que tu fala pra alguém muda o dia daquela pessoa. Então, quando eu falo de ser uma influenciadora, é nesse sentido. Eu quero que a partir de hoje tu seja uma influenciadora de pessoas. Seja lá com a tua vizinha, seja aqui no Instagram, seja no lugar que tu trabalha, seja dentro da tua casa, eu não sei. Mas eu te convido a ser uma influenciadora de pessoas com a intenção de ajudar e cumprir aqui o teu propósito, que é o nosso propósito universal, né? Que é servir as outras pessoas, ajudar as outras pessoas. E o nosso trabalho está muito conectado com isso também. E aí eu quero que tu pare e pense agora, por que será que tu ainda não te posiciona? Vamos dizer que tu é uma mulher que trabalha, precisa mostrar o teu trabalho aqui no Instagram, tu sabe que o teu trabalho pode ajudar e muito outras pessoas, mas tu ainda não se posicionou, tu ainda não mostra aqui teu trabalho, tu não trazes teu conhecimento. E, gente, muitas mulheres têm essa trava, né? E tu sabe, elas sabem, né, que tem ali algo para falar. Ela sabe, como eu falei, que pode ajudar outras pessoas, sabe que tem vivência, então tem experiência. Mas o que acontece? Ela trava, ela pensa demais, ela se compara demais e, consequentemente, se cala. E isso é muito triste, né? Porque, como eu falei, a gente sempre vai ter alguém aqui para ajudar. E pior, tem tantas pessoas precisando disso que tu tem para entregar. E aí, quando no meu pensamento é assim, se eu tenho algo para entregar que ajuda outras pessoas e eu não tô fazendo isso, eu tô sendo egoísta. Eu tô guardando para mim algo que eu podia compartilhar e ajudar outras pessoas com isso. Então, olha para esse lado também. Tá, é difícil para mim me expor. Mas qual é o preço de não me expor? Primeiro, é muitas vezes não divulgar o meu trabalho, é não me desenvolver, é não treinar, é não tornar isso mais fácil para mim. Mas, por outro lado, é também não estar cumprindo o meu propósito, é não estar ajudando essas pessoas e é sim estar sendo egoísta. Já pararam para pensar que tem esse outro lado também? E aí, o que tu escolhe pra tua vida? Tu quer deixar o teu propósito aí guardado no bolso? Não vamos ajudar ninguém, vamos ficar aqui escondidinha. O que tu prefere? Se desafiar um pouco? Falar o que tu tem pra falar, ajudar quem tu tem pra ajudar? Ou ficar aí escondida atrás das tuas travas, dos teus medos, das tuas comparações, das tuas inseguranças? E aí, que essa questão de se posicionar, de se expor, não é muitas vezes por falta de coragem, né, gente? Mas é porque existe aí conflitos internos que te travam. E tu simplesmente não consegue agir, não consegue fazer. Mas o que te faz, né, ser uma pessoa influente? Aí aqui a gente já começa a destravar muitas dessas questões. Não é sobre falar bonito, é sobre falar com verdade. Sabe quando eu venho aqui, converso com vocês e conto coisas aqui pra vocês que chegam a me emocionar com isso? É sobre verdade. E a verdade, ela ajuda muito mais do que uma fala bonita. A gente não precisa de textos bonitos, falas bonitas, palavras difíceis, muito pelo contrário. O simples conecta, né? A verdade conecta. Quando que uma mulher influencia outras mulheres, por exemplo? Quando ela se conhece,
quando ela consegue sustentar, né, esse posicionamento. Como que a gente sustenta um posicionamento? Com verdade. Porque quando a gente se mantém aqui com a verdade, é muito fácil de sustentar. Agora experimentem vir aqui falar um monte de coisas inventadas, mentiras, coisas criadas. E aí eu quero ver tu conseguir sustentar isso por muito tempo. E tu também te influencia outras pessoas quando tu te posiciona, né? Não para se moldar com aquelas que tu te compara, por exemplo, nem para agradar, mas para realmente, né, ajudar. Então vir com a intenção de ajudar vai fazer toda a diferença. E as pessoas que vão te seguir, seja aqui no Instagram, seja aí na tua vida em off, né? Elas não vão seguir perfeição, elas vão seguir essa verdade, né? Isso que conecta, isso que é de verdade, que realmente pode ajudar. Adianta o que eu vim aqui contar histórias para vocês que nunca aconteceram? Não, eu trago histórias que já aconteceram comigo, que já aconteceram com mentoradas, com alunas minhas, porque eu sei que vocês podem se identificar e se identificando entender muitas vezes muitas coisas aí na tua vida e isso pode te ajudar. Mas o que tá por trás dessas travas, né? Além de tudo isso que a gente já falou. Se tu identifica, por exemplo, eu quero mostrar meu trabalho aqui, mas eu tenho muita dificuldade de me expor. Existe algo por trás dessa dificuldade aí que tu tem de se expor? É o medo do julgamento, muitas vezes, das outras pessoas. É uma necessidade aí de aprovação, né? A insegurança, que a gente já falou aqui. São experiências do passado, coisas que tu já viveu. Enquanto isso não é resolvido, você fica se escondendo. Só que, repito, esse se esconder tem um preço muito alto. Tem o preço de tu estar guardando tudo isso pra ti, tem o preço de tu não estar crescendo, evoluindo, tem o preço de tu não estar ajudando as pessoas e principalmente de estar aí com, como eu falei, com o teu propósito guardado no bolso, ao invés de colocar ele no mundo. E é pra isso que a gente tá aqui. Todo o resto vai ficar aqui. O dia que a gente morrer, todo o resto vai ficar. Agora, o propósito, aquilo que tu deixou, o legado, sabe, as pessoas que tu ajudou, as coisas que tu falou que transformou a vida de alguém, isso não morre nunca. Tu vai morrer e as pessoas vão lembrar. Eu aprendi isso com a fulana. Isso é propósito. E quando a gente fala que em aparecer no Instagram, tu não deixa de aparecer porque te falta conteúdo. Porque conteúdo tu tem, aí no teu coração. Tu deixa de aparecer porque existe essa insegurança, né? Falta essa segurança. Então é exatamente para isso que a gente precisa olhar. Quando tu muda por dentro, quando tu resolve essa bagunça interna aí, tu te livra desses pesos e é muito mais fácil para ti vir aqui, abrir teu coração, por exemplo, e falar o que tu tem para falar e contar o que tu tem para falar. O que tu tem para compartilhar, o que tu tem para ajudar outras pessoas. E quando tu aparece aqui, ou quando tu conversa com alguém, ou quando tu chama alguém ali para ajudar nesse sentido, tu tá influenciando pessoas. E como eu falei, o influenciar nem sempre é tu vir aqui e dar uma palestra, uma aula, fazer uma live. Às vezes é o simples fato de como tu trata as pessoas, isso pode influenciar. Pode não, isso influencia, né? É que nem quando a gente fala sobre ensinar as crianças a fazer as coisas. É uma verdade que se tu falar, mas na hora de fazer, tu faz diferente, a criança vai observar o quê? O que ela vai aprender? O que tu falou, ou aquilo que ela vê tu fazendo? Aquilo que tu vê tu fazendo. Por quê? Porque é a verdade que ensina. A verdade influencia. Então, independente do que tu for fazer, se tiver verdade, se tiver essa intenção de ajudar as pessoas, tu tá no caminho certo.
E, gente, quando a gente fala ali de comparação, né? Porque hoje em dia tem tanta comparação, principalmente em função aqui da gente ter tanto acesso a todo mundo pela internet. O mundo não precisa de pessoas iguais, muito pelo contrário, o mundo precisa de mulheres que assumem quem são, assumem o seu lugar no mundo e principalmente estão dispostas a realmente e verdadeiramente ajudar as pessoas. Quando eu falo muitas vezes aqui, que nem, eu abri agora recentemente a turma 3 do meu método. E aí eu venho e falo que as vagas são limitadas. Muitas pessoas pensam, isso aí é marketing, né? É querer gerar escassez, urgência para as pessoas entrarem logo. Mas ela vai botar quem entrar lá, quem quiser comprar. E não é verdade. Quem é minha aluna sabe. Com certeza, Nilza. Olha só que rico isso que a Nilza colocou aqui. Até um pequeno comentário já ajuda, né? Com certeza. Com certeza, a gente pode ajudar, inclusive, influenciando pessoas como... Vou dar um exemplo. Assistir essa live aqui me ajudou muito. Tô compartilhando contigo. Assiste que eu acredito que vai te ajudar. Tu tá influenciando pessoas? Tu tá mostrando pra ela, isso aqui foi bom pra mim. Eu acredito que pode te ajudar também. E tu tá compartilhando com ela. Um comentário, que nem a Nilza falou, seja um comentário numa live de alguém, né? Seja um comentário no próprio post da pessoa, muitas vezes. Tudo isso é influência e tu tá ajudando a outra pessoa. E aí, como eu tava falando aqui, a influência, ela não é sobre ter pessoas iguais aqui, ter que ser assim ou assado, não é sobre isso. É sobre realmente tu trazer verdade, principalmente. Fazer, seja lá o que tu for fazer aí com a intenção de ajudar. O que eu tava falando antes era a questão ali de, né, de que eu falo muito, são tantas vagas, é limitado, porque eu quero acompanhar cada uma de vocês. Gente, quem é minha aluna sabe? Eu acompanho todas as minhas alunas de forma individual. E se não for para ser assim, para mim não faz sentido. Não faz, por exemplo, sentido nenhum para mim colocar 100 pessoas numa turma e eu só entregar um curso gravado para elas. Não faz sentido nenhum para mim. Então, dentro dos meus treinamentos, tem aulas gravadas? Tem. Aulas muito ricas que já foram gravadas e ela vai ter uma transformação só assistindo aquilo lá. Só que ela tem o meu acompanhamento, tem sessões individuais comigo, tem meu acompanhamento pelo WhatsApp, eu converso com as minhas alunas o tempo todo, todos os dias eu tenho conversas com as minhas alunas. Uma me chama, outra pede suporte, as que estão mais quietinhas eu chamo para conversar. Elas têm momentos só comigo, a gente tem momentos juntas também, a gente tem encontros ao vivo, porque pra mim isso importa. E o poder da influência aqui não é sobre o meu na vida delas, mas tem também as outras, né, que participam junto, elas compartilham suas histórias, suas dificuldades, aquilo que deu certo. E como é rico, como é rica essa troca. Porque as pessoas, muitas vezes, elas vêm, por exemplo, hoje a gente vai ter uma aula de tira dúvidas. Às vezes aquela pessoa nem sabe como expor a dúvida dela, ela nem sabe como perguntar. Mas ela vai para a aula e a dúvida da outra, o direcionamento que a outra pediu, serve para ela. E ela até pensa assim, nossa, era isso que eu queria perguntar, mas não sabia como. E é incrível essa troca. Então é muito rico. E aí quando eu falo sobre ter esse acompanhamento individual, é porque de fato a intenção por trás é de ajudar verdadeiramente as pessoas, das pessoas terem resultado e principalmente sentirem o quanto elas são importantes e únicas, né? E eu realmente me envolvo com as alunas, a gente se torna ali amigas. Mas isso é errado, não pode misturar o profissional com o pessoal. Não tem como. Eu tô aqui para ajudar as pessoas a destravar.
as suas questões, os seus medos, as suas dificuldades. Eu tô aqui para ajudar elas a terem mais resultado e não tem como eu fazer isso de forma superficial. Eu me envolvo, eu sei a história de cada uma, o que ela tá passando hoje, o que ela já resolveu, o que ela ainda não conseguiu resolver. Ontem eu entreguei um relatório de análise de temperamento para uma pessoa. Ela não é minha aluna, foi uma análise avulsa, né? E o momento de entregar o relatório da pessoa, pra mim, é muito especial. E foi muito emocionante. E, gente, eu passei o domingo de Páscoa, à tarde, fazendo esse relatório dela, porque é personalizado, tem a foto da pessoa, tem os direcionamentos ali pra ela. E eu fazendo, escrevendo o relatório dela, eu me emocionava o tempo todo. Porque realmente eu faço de muito coração e pra pessoa, existe uma conexão ali, não é um relatório qualquer. E ontem eu entreguei pra ela e ela se emocionou muito e eu também. Ainda lá durante a análise, né? Ela falou, eu não choro, eu sou uma pessoa que não chora. E de fato, né, o temperamento dela, colérica, não é um temperamento que demonstra muito ali sentimentos, não é muito de chorar. Mas ontem na entrega do relatório ela chorou em 3 momentos, se emocionou bastante. Então, realmente é algo muito forte. E o que eu busco trazer aqui para vocês também é sobre isso, é sobre a gente ter aqui juntas essa conexão, vocês sentirem essa minha intenção de realmente ajudar quem tá aqui e saberem que podem contar comigo e que não estão mais sozinhas. Certo, minha gente? Então eu espero que a partir dessa live aqui, vocês entendam que vocês também podem ser uma pessoa. Podem ser, não, vocês são uma pessoa que influencia outras pessoas. E se tu não tá fazendo isso com intenção, talvez tu esteja fazendo da mesma maneira. Às vezes de forma negativa até. Então eu te convido a partir de hoje a se observar mais e pensar, isso aqui que eu tô fazendo vai influenciar alguém de forma positiva? Vai ajudar alguém? Eu vi essa live aqui, assisti essa live aqui hoje, eu gostei, me ajudou, sabe? Fez eu me sentir ali reflexiva, né? Fez eu sentir vontade de melhorar, de a partir de hoje influenciar outras pessoas de forma a ajudar essas pessoas, né? De fazer mais as coisas com essa intenção. Por que não compartilhar com aquela tua amiga? E falar pra ela, olha só, assisti essa live aqui, fez muito sentido pra mim, assiste. Acredito que vai fazer sentido pra ti também. Quando tu faz isso, tu está ajudando uma pessoa, tu está influenciando outras pessoas. Não precisa ser só aqui na internet. Pode ser na tua casa, pode ser no teu trabalho, pode e deve ser aqui na internet também, porque aqui a gente consegue atingir um número maior de pessoas. Mas faça a sua parte, entenda que a gente está aqui para influenciar pessoas. Então a questão todinha por trás de tudo que eu falei é que tu está aqui para ajudar pessoas, existe uma missão coletiva aqui, né, da gente se ajudar. E se tu sente que o que te impede de fazer isso são as travas que tu tem, são coisas aí dentro que tu precisa resolver, aí tu pode me chamar também que eu vou te ajudar. Tá? Digita que eu quero na live, digita eu quero nos comentários, me chama lá no direct. De verdade, para esse mês eu praticamente não tenho mais agenda, tem poucos buraquinhos na minha agenda ainda que eu consigo incluir alguém, mas de toda forma, se tu tem interesse em resolver isso, me chama igual, porque a gente ajusta para a primeira data que tiver. Ó, a Nilza botou, quem nunca ouviu um dia, eu quero ser igual a você. É verdade. Em algo a gente vai influenciar alguém, e eu sempre digo, né, Nilza, a nossa vida, pode ter certeza, a tua vida é o sonho de alguém. Às vezes a gente ali tá reclamando da nossa vida, da nossa rotina, e tem alguém que sonha em ter a vida que a gente tem.
E assim como a gente às vezes pensa, ai, olha lá a vida da fulana, como é, nossa, eu queria que a minha vida fosse assim. Sem pensar que existe alguém olhando para nossa vida e almejando, nossa, a vida que eu sonhava era a vida dela. E muitas vezes a gente não está agradecendo essa vida que a gente tem e nem está aproveitando ela para influenciar outras pessoas. Então, a partir de hoje, eu convido vocês a fazerem isso. Certo, minha gente? Espero que eu tenha aí aberto não a mente de vocês, mas o coração de vocês para almejarem ser essa pessoa que influencia outras pessoas positivamente e principalmente que vocês tenham essa intenção de ajudar, de influenciar de forma positiva as pessoas que passarem aí pela tua vida. E se tu, através do teu trabalho, também pode fazer isso e sente que não está conseguindo porque tem muitas travas, isso está impedindo aí de colocar o teu propósito no mundo, digita eu quero ou me chama no direct que eu vou te ajudar a resolver e abrir aí o teu caminho. Através do quê? Através do que tá aqui, ó. Porque o que tá aqui transforma o que tá aqui e, consequentemente, transforma o que está do lado de fora. Certo? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E amanhã a gente tá aqui juntinhas de novo.